CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira estamos aqui, né? Hoje nós vamos estudar a parábola da dracma perdida, o nosso querido irmão Afrânio Faustino. Vamos fazer uma precezinha rápida, né? Elevar nosso pensamento a Deus. Quem puder, bota um copo com água para a espiritualidade fluidificar conforme a necessidade de cada um. Então vamos lá. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, amigos espirituais, estamos aqui mais uma segunda-feira reunidos para estudarmos as parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita. Que a espiritualidade amiga, ela fique amparando, principalmente o nosso irmão Afrânio, que está aqui nos bastidores, que vai desenvolver esse trabalho belíssimo. Que ele seja intuído, conduzido, e tudo aquilo que ele estudou venha à sua mente de maneira clara e objetiva. E que nós possamos sempre aprender mais sobre os ensinamentos do Mestre através da doutrina espírita. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Então, Afrânio, querido, é com você. Fique à vontade. A casa é sua. Queridos amigos, muito boa noite. É com grande alegria que retornamos à tribuna da Casa Espírita da Ilha de Paquetá para realizarmos mais um estudo sobre as parábolas do nosso Mestre Jesus. Hoje, especialmente, estamos muito felizes por poder participar num dia tão significativo para a nossa doutrina, que é quando lembramos mais um aniversário do nosso querido professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, nosso querido Allan Kardec, codificador da doutrina espírita. Que ele possa, onde quer que esteja neste momento, receber a nossa vibração de agradecimento pela sua dedicação à causa espírita, nos trazendo informações seguras sobre a doutrina cristã, nos ajudando a elucidar vários pontos que ficaram não bem entendidos pela grande maioria daqueles que tomaram contato com as suas mensagens, como no caso das parábolas, que tem sempre um sentido nem sempre percebido pelas pessoas que as estudam, como também para a comunicação com o plano espiritual. Então, muito importante a presença do nosso querido Allan Kardec entre nós e que as nossas palavras iniciais nesta noite sejam de homenagem a esse espírito valoroso. Nós hoje temos que estudar, então, a parábola da dracma perdida. Preparamos um pequeno PowerPoint, né? Pedindo ao Ricardo, então, para subir as transparências, para que nós possamos juntos ir percorrendo o texto que nós preparamos e fazendo breves comentários para entendermos melhor, né, a mensagem de Jesus contida nessa parábola. Então, a primeira coisa que queremos, aí uma nova primeira coisa a elucidarmos é o sentido dessa palavra dracma, né, que é uma palavra não comum para nós brasileiros, mas que era muito comum à época de Jesus, né? Porque dracma é a palavra que significa, que denomina uma moeda de prata dos antigos gregos.
Para nós termos ideia do valor dessa moeda, eu coloquei aí que ela equivalia a 6 óbolos. Então, 6 vezes mais do que o óbolo. Todos nós nos recordamos de outra passagem evangélica, que é a do óbolo da viúva, quer dizer, aquela doação que a viúva faz no gasofilácio, no templo frequentado pelos judeus. Então vejam que o óbolo tem um valor praticamente insignificante diante da dracma. A dracma tem muito mais valor. São 6 óbolos. Essa dracma, portanto, não era uma moeda palestinense, não era uma moeda dos judeus, nem dos palestinos, nem dos galileus, era uma moeda grega, que tinha curso corrente em qualquer mercado oriental, como o dólar de hoje. Era uma moeda, portanto, de circulação, uma circulação interfronteiras, além das fronteiras da Grécia. Era de prata, e pesava nessa época, a época de Jesus, 4,5 gramas, equivalendo ao salário de um dia de trabalho. Então, nós fomos procurar saber como era a aparência da dracma e encontramos na Wikipédia esta gravura aqui que nós transcrevemos, que nós colocamos aí para conhecimento de todos nós. Então, essa é a primeira elucidação. A parábola em si está contida no Evangelho de Lucas. Normalmente, a gente lê apenas os versículos 8 a 10 do capítulo 15 de Lucas. Mas eu escolhi ler também o versículo 7, que é o finalzinho de outra parábola, que tem a mesma profundidade, tem o mesmo objetivo da dracma perdida, que é da ovelha perdida. Então, o finalzinho é esse aqui: digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. É o finalzinho da parábola da ovelha perdida, que quando a ovelha é resgatada, há alegria no céu. É o que Jesus está falando. Aí ele entra com a da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas nós já vimos então, equivale a 10 dias de trabalho, e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa buscando com a diligência até encontrá-la. E achando-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Assim digo-vos que há alegria na presença dos judeus por um só pecador que se arrepende. Então vejam que o finalzinho, no versículo 7, no versículo 10, é a mesma conclusão de Jesus para os dois. Quer dizer, alegria por um pecador que se arrepende. Alegria por um pecador que se arrepende. Essa, portanto, é a mensagem que Jesus quer colocar para nós. Está aí a nossa amiga que perdeu a dracma, com o candeeiro na mão, procurando a dracma no interior da sua casa. O Carlos Torres Pastorino, numa obra hoje não mais reeditada, mas que está disponível na internet com facilidade, quem quiser interesse vai encontrar, chamada Sabedoria do Evangelho, onde o Pastorino ele passeia por todos os evangelhos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, e faz comentários sempre muito oportunos e muitas vezes muito profundos a respeito das passagens evangélicas. Muito interessante esse livro, recomendo a leitura a todos. Então, nesse livro do Pastorino todo mundo conhece, um professor muito conhecido à época em que esteve encarnado entre nós. Inclusive, ele é o responsável por aquele livro que é um best-seller, Minuto de Sabedoria,
né? Então, ele, no volume 6 do Sabedoria do Evangelho, ele diz assim: é, portanto, a história de uma mulher que, inconformada com a perda de uma das moedas, mune-se de um candeeiro, varre a casa, revolve tudo até achá-la. Depois, alegre com o que só tinha importância para ela mesma, não resiste à tagarelice feminina e vai contar o fato com as vizinhas e amigas, as comadres, sempre ávidas de uma novidade que interrompa a monotonia dos trabalhos domésticos. Então, o Pastorino nos mostra, né, nos faz lembrar que as parábolas de Jesus, e a parábola da dracma perdida é uma delas, elas são sempre ambientadas nas situações comuns da vida dos judeus, na vida daqueles que conviviam na época de Jesus com Jesus. Uma forma de trazer para eles a importância de somente quem vivia com a dracma, vivia dependendo da dracma, poderia avaliar, né, o valor de se perder uma dracma. Daí essa dedicação da mulher em rapidamente tentar recuperar a dracma que ela havia perdido. Então, é muito interessante essa passagem de Jesus, né? Ela fala justamente aí do que acontecia naquela época, né? As mulheres não comentavam entre si as coisas que aconteciam, né? Como hoje continua acontecendo, não só as mulheres, mas também os homens. Hoje nós temos as redes sociais, né? Onde as pessoas postam os seus comentários, as suas opiniões, né? Naquela época não tinha nada disso. Então era isso, as pessoas se reuniam, as mulheres, os homens se reuniam e conversavam sobre as suas novidades, sobre as situações que eram interessantes. Uma outra curiosidade que eu percebi é que essa parábola só está no Evangelho de Lucas, né? E ela vem acompanhada de duas outras, como já disse a vocês, né? Que é a ovelha perdida, a parábola da ovelha perdida, cujo finalzinho eu li ali anteriormente, a da dracma perdida, né? Ou da moeda perdida, em algumas traduções aparece da moeda perdida, e a do filho pródigo, que é bastante conhecida de todos nós, ou os dois filhos. Nós vamos ver que o sentido, a mensagem de todas essas parábolas aí é sempre a mesma. É a de felicidade por se recuperar por se recuperar alguém que se julgava perdido, né? A ovelha perdida, quando se resgata a ovelha, quer dizer, a satisfação de se resgatar a ovelha. A da dracma é a moeda, a satisfação de se resgatar a moeda, né? Do filho pródigo, a satisfação do retorno do filho à casa do pai. Quer dizer, pecadores, podemos generalizar assim, porque Jesus usa essa expressão, segundo as traduções, na ovelha perdida e na dracma perdida, o resgate de pecadores que retornam à vida que tinham deixado. Outra coisa interessante é que Kardec não trata desta parábola em nenhuma das obras da codificação. Segundo Dharma Lúcia, em seu livro As Parábolas de Jesus, segundo a doutrina espírita, a Dharma Lúcia diz assim: a parábola da dracma perdida está entre as contadas por Jesus na última semana antes da crucificação, porque foi narrada na Pérea. Logo depois, Jesus regressará a Jerusalém para passar sua última semana e ser crucificado. Então, é o finalzinho do ministério de Jesus, né? Essas parábolas estão no finalzinho do ministério de Jesus, e desta forma ele traz para nós essa mensagem tão importante. Outro comentarista sobre a parábola, que eu achei muito interessante trazer nesta noite para a nossa reflexão, é Rodolfo Caligares. Ele tem um livrinho chamado Parábolas Evangélicas. E na página 95, comentando a parábola da dracma perdida, ele faz uma associação entre os personagens e as situações da parábola da dracma perdida e Jesus
e a mensagem de Jesus. Vejam só, olha o que ele diz. Jesus, prefigurado pela dona da casa, enquanto procura a moeda que se perdeu, conduz uma lanterna acesa. Não é assim que a parábola diz? Que a mulher pega o candeeiro e começa a procurar a dracma? Pois é. Então, o Rodolfo Carigari diz que esta mulher prefigura o nosso mestre Jesus, que, com uma lanterna, procura a dracma perdida. O que será esta lanterna? Podíamos perguntar. E aí ele continua. Essa lanterna, ou seja, essa luz que ele traz na mão, é o Evangelho. Então, Jesus, com o Evangelho, ele vem procurar a moeda. Né? Vamos ler o texto do nosso querido Carigari. É o Evangelho, é a doutrina cristã, a cujo clarão todos quantos se acham envoltos nas trevas da ignorância e da iniquidade serão, afinal, encontrados. Então, é com o Evangelho na mão que Jesus vem, portanto, trazer. A moeda, naturalmente, somos nós, que ele não falou aí, mas fica implícito, né? Que o que está sendo procurado da moeda somos nós, os espíritos imperfeitos que somos em busca da perfeição. A varredura, porque a mulher começa a varrer a sua casa, é a representação dos trabalhos, dos sofrimentos e expiações por que temos que passar, até que nos expurguemos de todas as mazelas, de todas as imperfeições, sejamos, enfim, arrancados do pó e readquiramos o brilho característico da pureza. Então, é esse sentido aí que nos dá o nosso querido Rodolfo Carigares para esta parábola. Está aí a mulher varrendo, né, a sua casa. Desta tríade de parábolas, que nós já vimos quais são, né? A ovelha perdida, a dracma perdida e filho pródigo, resulta o mesmo axioma inconteste, a unidade do destino, a salvação de todos por via da lei do progresso que rege o universo. Nós sabemos, espíritas que somos, que estamos encarnados com um propósito. O nosso propósito é a evolução, é caminharmos em direção à perfeição espiritual. Claro, essa perfeição nunca será a perfeição de Deus, mas a perfeição de Jesus, que é o Espírito puro, que nos serve de referência, de guia e modelo, como diz a questão 625 do Livro dos Espíritos. É para essa perfeição de Jesus que nós nos encaminhamos, embora muitas vezes não percebamos. Mas nós estamos caminhando para nos tornarmos espíritos puros um dia. Essa é a nossa unidade de destino, essa é a nossa salvação. A nossa salvação é a nossa perfeição espiritual. O nosso querido Rodolfo Carigares conclui dizendo assim: o justo já foi pecador. O pecador há de tornar-se justo. Daí o júbilo entre os anjos, que são justos no céu, por um pecador que se arrepende e se regenera. Então, Jesus, como expressão máxima de evolução espiritual, e aqueles que mais se aproximam deles, como o nosso querido professor Eurípides, mentor espiritual da casa onde nós procuramos trabalhar, humildemente trabalhar, dar a nossa contribuição, né? Ou como Bezerra de Menezes, nosso Chico Xavier, que hoje já desencarnado, né? Enfim, esses espíritos bem evoluídos, que estão mais próximos de Jesus do que nós, todos esses espíritos ficam felizes quando nós, que somos ainda pecadores, espíritos imperfeitos, nos arrependemos e nos esforçamos para nos regenerar. Um outro comentarista dessa parábola é Cairbar Schutel, que no livro Parábolas e Ensino de Jesus, na página 18, comenta que o principal escopo de Jesus, durante toda a sua existência na Terra, foi demonstrar aos homens a imortalidade da alma, a vida eterna, a bondade, a misericórdia, a solicitude desse Deus que ele anunciava para todas as suas criaturas. Se nós examinarmos
os ensinamentos de Jesus, nós vamos ver que nos ensinamentos de Jesus estão sempre contidas situações que nos levam que nos querem fazer perceber que é a imortalidade da alma, né? Que nós, com a morte física, não desaparecemos. O corpo, sim. O nosso corpo, sim. Vai se desintegrar, né, materialmente, né, voltando, portanto, à natureza, o nosso corpo físico, mas nós, espíritos, continuaremos na vida espiritual. Nós, hoje, almas, porque estamos encarnados, continuaremos vivendo na vida espiritual, progredindo gradativamente. Jesus sempre nos falava da vida eterna, no sentido de que nossa busca pela perfeição, ela nós não temos, não tem um fim determinado, né? Ela é uma busca permanente, digamos assim. E finalmente Jesus procura mostrar sempre que Deus não é aquele Deus vingativo, aquele Deus rancoroso que nos acostumamos a ver nos textos do Velho Testamento, mas sim um Deus bondoso, misericordioso, solícito, compreensivo das nossas dificuldades. Então, essa parábola e todas as outras, e todas as mensagens de Jesus se harmonizam com esse pensamento que ele expõe ao longo da sua jornada. Continua, então, o nosso querido Caibari Schutel. Nunca o mestre exigiu de seus discípulos holocaustos e sacrifícios. O que ele queria é que o amassem, que crescem na sua palavra e que confiassem no Pai que ele tinha vindo anunciar. Pai criador e zeloso de toda a sua criação, de todas as suas obras. Então é isso. Esse é o nosso querido Jesus passando sua mensagem para que nós tenhamos mais convicção da vida espiritual. Caibari Schutel continua: para bem gravar os seus ensinos na imaginação de seus ouvintes, o mestre amoroso, sempre que se lhe oferecia ocasião, fazia comparações servindo-se de ocorrências que se verificavam todos os dias. E continua: é isto que quer a palavra, exaltar a bondade e o amor de Deus, que em nós desperta a princípio de sabedoria, para nos aproximarmos do Supremo Senhor, buscando a perfeição espiritual. Então, o Caibari Schutel chega à conclusão que eu já tinha antecipado, de que todos nós estamos em busca dessa perfeição espiritual. Analisando agora um pouquinho do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que na questão 116 nós temos a confirmação pelos Espíritos de que um dia chegaremos a essa perfeição espiritual. Vejam lá a questão 116. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? A gente aprende, ao estudar o Livro dos Espíritos, que há uma escala espiritual, há uma hierarquia espiritual entre os espíritos, né? Espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Se nós somos imperfeitos ainda, espíritos ainda cheios de dificuldades na sua evolução, nós, naturalmente, pensamos, às vezes, na nossa imperfeição, que vamos ficar toda a eternidade respondendo pelas nossas imperfeições. Então, daí Kardec faz essa pergunta: será que os espíritos que se conservam eternamente nas ordens inferiores, será que a gente não evolui? E aí os espíritos respondem: não, todos se tornarão perfeitos. Todos se tornarão perfeitos. Todos nós chegaremos à condição de espíritos puros. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já da outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Olha os espíritos falando para nós. Pretenderias que Deus, tão grande,
tão bom e tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Né? Então, a gente precisa pensar nesta evolução. E é por isso que nós estamos, todos nós, nos entregamos ao estudo, nos entregamos à prática do Evangelho. Naturalmente, cada um de nós, dentro da sua medida, dentro da sua possibilidade, dentro da sua disposição, mas todos chegaremos à perfeição espiritual. Uns chegarão mais rápido, outros levarão um pouco mais de tempo, mas todos chegaremos. É isso que nos ensina o Evangelho. Continua, então, o Livro dos Espíritos. Sendo Deus soberanamente justo e bom, esta parábola nos remete à misericórdia divina e ao arrependimento daquele que descumpriu a lei de Deus. E aí nós vamos a outra questão do Livro dos Espíritos, a questão 1007, quando São Luís afirma que não há espíritos que nunca se arrependam. Há os de arrependimento muito tardio, porém, pretender-se que nunca se melhorarão, fora negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se homem. Veja a sabedoria do Espírito, né? Todos nós, um dia, vamos perceber as nossas faltas, as nossas infringências à lei de Deus. Às vezes, nós agimos de forma imatura, né? Nossa consciência ainda está imatura. Eu acho que essa é que faz a grande diferença de um espírito já evoluído para um espírito em evolução. O espírito evoluído, ele é maduro, ele sabe exatamente como cumprir a lei de Deus. O espírito imaturo, como nós, ainda vacilamos muito. Né? Mas todos nós, um dia, vamos nos arrepender do que fizemos de errado, quer dizer, o errado é aquilo, são as infringências da lei de Deus, e vamos buscar nos melhorar e seguir a lei do progresso, vamos buscar nos tornarmos espíritos puros, vamos buscar a perfeição espiritual. Aí nós vamos para outra obra da codificação, no livro Céu, é o livro Céu e Inferno, né? Que quando Kardec trata deste assunto, arrependimento, ele traz à luz o Código Penal da Vida Futura, no capítulo 7. Kardec diz que o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisos a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então, a coisa se processa mais ou menos assim, meus amigos. Nós, na nossa imaturidade, infringimos a lei de Deus. Nós agimos contra o nosso semelhante. Acumulamos, portanto, um débito diante da lei de Deus, que nós precisamos resgatar. Quando nossa consciência amadurece, nós nos arrependemos. Mas o arrependimento não é suficiente para nós nos quitarmos com a lei. Nós precisamos, então, expiar e reparar as faltas que cometemos. Essa é a mensagem que Kardec coloca para nós. E aí, continuando aqui nesse Código Penal da Vida Futura, ele é dividido em itens, né, como se fossem os artigos de uma lei. Então, no 16º item, Kardec coloca assim: o arrependimento suaviza a expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Isso no 16º item. O arrependimento pode dar-se por toda parte em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Né? Então, o arrependimento é inevitável. A gente percebe que o arrependimento é inevitável. Todos nós vamos nos arrepender dos nossos erros um dia. Vai se dar em qualquer tempo. Pode dar-se por toda parte. Pode dar-se
no mundo espiritual pode dar-se quando ainda estamos encarnados. Quanto mais tempo a gente levar para perceber o nosso erro e se arrepender, mais tempo a gente leva para chegar à perfeição espiritual. Então, comentando sobre arrependimento, Richard Simonetti, um conhecido expositor espírita, já desencarnado há alguns anos atrás, faz umas considerações muito legais no livro Um Jeito de Ser Feliz, cuja capa é essa que está aí, que eu deixei para nós. Então, na página 99, ele coloca para nós algumas interessantes considerações sobre esse tema. Eu vou lendo devagarzinho, não consegui digitar a tempo o texto, mas vamos ler devagarzinho. Ele fala assim: não obstante sua intensidade, compatível com a natureza do mal praticado, os sofrimentos experimentados pela alma culpada, ao despertar da consciência, não são redentores. Quer dizer, quando a gente desperta, quando nós amadurecemos e a nossa consciência desperta, né, os sofrimentos não são redentores. Representam apenas o início de um processo de redenção. Arrependimento é só o início, que somente se consumará quando reconciliar-se com aqueles que prejudicou, compensando-os pelos males causados. Então, é isso, arrependimento, expiação é o sofrimento e a reparação é a compensação para a pessoa que nós prejudicamos. Aí ele exemplifica: se quebro a vitrine de uma loja com um valente chute, posso ferir-me, seccionar um músculo, habilitar-me a delicada cirurgia e a desagradável imobilização por algum tempo. Mas isso não resgatará o meu débito. Há o prejuízo causado. A gente chutou a vitrine, o vidro cortou a nossa pele, nós já estamos sofrendo pelo que fizemos, mas ainda precisamos reparar que é a vitrine que foi quebrada. Posso ser confinado à prisão por isso. Não obstante, o juiz poderá fazer melhor, impondo sanções educativas. Serei condenado a trabalhar durante algum tempo para o comerciante prejudicado, resgatando o meu débito com o serviço prestado. Isso me ensinará a respeitar os patrimônios alheios. Então, com esse exemplo, ele nos mostra mais ou menos como acontece a reparação de um erro que tenhamos cometido. Temos aí um exemplo bem objetivo do funcionamento da justiça divina. Sofremos sempre as consequências dos prejuízos morais e materiais que causamos a alguém, como quem se machuca ao agredir uma pessoa, padecendo os tormentos da consciência culpada. Mas somente nos redimimos quando buscamos a reconciliação com nossas vítimas, ressarcindo nossos débitos com ela. Então, é exatamente o que o livro O Céu e o Inferno fala e que o Simonetti comenta para nós. E ele vai além, ele cita um exemplo real no livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier. Esse livro realiza um estudo notável do funcionamento da lei de causa e efeito, em que somos chamados a responder por todos os males causados ao semelhante, desfazendo complicados nós que comprometem o fio do nosso destino. Simonetti falando, né? Num dos exemplos desse livro, então, há vários exemplos de lei de causa e efeito. Num dos exemplos, o autor, André Luiz, reporta-se a experiência de um homem que assassinou friamente seus 2 irmãos, simulando um acidente de barco onde ambos pereceram afogados, com o propósito de apropriar-se da herança paterna inteiramente para si. Crime perfeito sob o ponto de vista humano. Ninguém desconfiou de nada. A justiça humana foi enganada. Jamais, entretanto, poderia fazê-lo em relação à justiça divina. Após inúmeras peripécias, vários anos depois,
já desencarnado, sofrendo tormentos inenarráveis, o criminoso foi acolhido numa organização socorrista, onde mentores amigos planejaram para ele uma nova existência, com o propósito de resgate de suas culpas. Ele reencarnaria como filho de seu filho, neto de si mesmo, competindo-lhe quando adulto, receber os dois irmãos assassinados na condição de pai. Desta forma, restituir-lhes-ia os dois bens que lhe roubara a vida e a herança. Então, o nosso companheiro matou os dois irmãos para ficar com a herança. Quando desencarnou, se viu, portanto, arrependido. Ficou, portanto, sofrendo, espiando pelo mal que tinha feito, até que ele é recolhido numa instituição socorrista, é preparado para reencarnar, reencarna como seu próprio neto e vai receber os dois irmãos que assassinara como seus filhos. E esses dois irmãos, agora seus filhos, por ocasião de sua morte, irão receber de volta os bens que haviam sido subtraídos deles quando foram assassinados. Então é assim que funciona, meus irmãos, a justiça de Deus nesse particular. Vamos ver mais alguns trechinhos desse importante. A Joana de Ângeles também, num outro livro chamado Desperte e Seja Feliz, falando sobre o tema, ela diz: somente quando a consciência desperta e sopesa os danos causados, quer dizer, avalia os danos causados, é que o arrependimento honesto toma corpo e domina, buscando meios para a reparação dos males que foram praticados. Aqui está a capinha do livro Desperte e Seja Feliz. Talvez hoje esses livros já tenham outras capas, mas o conteúdo certamente é o mesmo, vale a pena. E a Joana de Anjos continua: até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. Quer dizer, a expiação pode ser na vida atual, proporcionada pela nossa consciência, sofrimentos morais, sofrimentos físicos, pode ser na vida espiritual, como se deu no exemplo do livro Ação e Reação, ou pode ser ou pode ser ainda em nova existência corporal. O fato é que as nossas infringências à lei de Deus não ficam sem responsabilização. Todos nós seremos responsabilizados. Aqui outros itens do livro O Céu e o Inferno, Código Penal da Vida Futura. Vamos ler um pouquinho. O 17º item diz assim, Kardec: a reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Quem não repara os seus erros numa existência por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior, quer dizer, posterior, em contato com as mesmas pessoas que de si tiverem queixas e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhe tenham feito. Então, a gente, às vezes, sem perceber, pela justiça de Deus, pela justiça da reencarnação, de repente nós nos vemos frente a frente com espíritos que prejudicamos no passado e agora nos sentimos na obrigação de ajudar, embora não tenhamos recordação do passado, mas nos sentimos atraídos pela ajuda a alguns companheiros, como em relação a nós também, outros espíritos se sentem atraídos em nos ajudar. Porque não tenho dúvidas de que ao longo da nossa existência, nós ajudamos e somos ajudados por muitas pessoas. Há uma mensagem no livro Caminho Espírita, chamado Anjos Desconhecidos, em que o companheiro, acho que é Albino Teixeira, ele faz uma análise de quantos benfeitores nós tivemos ao longo da nossa vida, desde os nossos pais, os nossos professores, enfim, das pessoas que
de alguma forma influíram e nos ajudaram na nossa jornada, muitas vezes continuam nos ajudando, até mesmo do plano espiritual, né? E que são verdadeiros anjos desconhecidos em nossas vidas, que nós não avaliamos. E muitas vezes nós também somos, para muitas pessoas, esses anjos desconhecidos. Então é importante que a gente, sem perceber, a gente está inserido nesse processo de reparação. No 19º item lá do Código Penal da Vida Futura, diz assim Kardec: como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, o progresso, por vezes, se torna lento e tenaz a sua obstinação no mal. Nesse estado pode persistir anos e séculos, vindo, por fim, um momento em que se modifica pelo sofrimento e reconhece o poder superior que domina. Então, desde que se manifestam os primeiros vislumbres de arrependimento, Deus lhes faz entrever a esperança. Não há espírito incapaz de nunca progredir, votado à eterna inferioridade, o que seria a negação da lei de progresso, que providencialmente rege todas as criaturas. Então, esse processo de reparação, esse processo de arrependimento, ele pode se prolongar por muitos anos. É muito comum, às vezes, a gente recebe, não tão comum, mas acontece bastante, em reuniões mediúnicas, nós recebemos companheiros em processo de sofrimento, que estão em processo de sofrimento há muitos anos, às vezes séculos, se vendo no momento da história, a história do nosso país mesmo, em épocas recuadas, em época da escravidão, e até mesmo anterior à escravidão. Então, esse processo de expiação pode persistir por anos, por séculos, como diz o nosso querido Kardec. O bem e o mal, no 20º item, o bem e o mal são praticados em virtude do livre-arbítrio e, consequentemente, sem que o espírito seja fatalmente impelido para um ou outro sentido. Nós temos o livre-arbítrio. Nenhum espírito é vocacionado para o mal. Ninguém renasce com o propósito de fazer o mal. As questões que dizem respeito ao planejamento reencarnatório dizem respeito ao nosso corpo físico, às nossas questões físicas. As questões morais são submetidas todas ao livre-arbítrio, à lei de causa e efeito. Então, se nós escolhemos fazer o mal, seremos responsabilizados pela escolha que fizemos. Persistindo no mal, sofrerá as consequências por tanto tempo quanto durar a persistência. Do mesmo modo que, dando um passo para o bem, sente imediatamente benéficos efeitos. Na 27ª, então, 27ª reflexão desse Código Penal da Vida Futura, nosso querido Allan Kardec nos diz lá: o único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-a no presente. Quanto mais nos demorarmos na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências. Então, já partindo para a finalização do nosso estudo da noite de hoje, a gente lembra mais uma vez Joana de Ângeles, no livro Desperte e Seja Feliz, na mesma mensagem que lá atrás, anteriormente, nós já havíamos comentado um trecho, agora na página 61, ela diz assim, ela nos dá um aconselhamento. Renova-te no bem de cada momento, de forma que a tentação da agressividade e os vícios morais comprometedores sejam enfrentados e vencidos, propiciando-te uma vida harmônica, uma caminhada saudável. Todavia, se caíres, examina a gravidade do erro, arrepende-te e repara-o junto àquele a quem magoaste ou esqueceste de amar. O arrependimento é luz na consciência. A reparação é a consciência do dever em ação. Então, a nossa Joana de Ângeles, ela sintetiza aí para nós, portanto, a nossa atitude, a atitude que devemos ter
diante de eventuais equívocos que cometamos na nossa existência. Devemos estar preparados para nos renovar a cada momento. Aceitarmos a nossa inferioridade. Aceitarmos que existe um poder supremo, como o Kardec mencionou anteriormente. E, portanto, ao constatarmos que caímos, que falhamos, que infringimos a lei de Deus, devemos examinar a gravidade do erro, nos arrepender e repará-lo junto àquele a quem magoamos ou esquecemos de amar. Achei muito interessante, né? Magoamos ou esquecemos de amar. Porque às vezes a gente esquece de amar e por esquecermos de amar, nós muitas vezes contraímos débitos que teremos que reparar. E ela conclui lá: o arrependimento é luz na consciência. A reparação é a consciência do dever em ação. A partir do momento que nós nos arrependemos, só nos cabe, portanto, agir para repararmos o erro cometido. Então, a conclusão que nós trazemos desta parábola, né, da dracma perdida, é essa, né, que a primeira, já vista anteriormente, é de que os espíritos amigos, especialmente Jesus, ficam felizes quando nós nos mostramos arrependidos e nos mostramos, portanto, direcionados para o bem. Né? É isso que fica feliz. Nós somos, portanto, a moeda, a dracma que é encontrada, o pecador que é encontrado, o espírito imperfeito que se dá conta da sua imperfeição e procura, portanto, se melhorar. Portanto, a justiça e a bondade de Deus nos permite a todo instante nos regenerarmos. Nós vimos, então, que podemos nos regenerar a todo instante, porque não há penas eternas. E a reencarnação é a oportunidade que nós temos de nos redimirmos de nossos erros do passado. Eu coloquei aqui uma mensagem final do irmão José, chamada O Lado Bom. É uma mensagem que vai nos ajudar a sempre olhar as pessoas com benevolência, com boa vontade. Diz assim o irmão José: aprende a destacar o lado bom das pessoas. Não há quem seja tão completamente isento de qualidades como pode supor. Todos trazem Deus dentro de si. O maior delinquente é um anjo em potencial. Das profundezas do abismo é que se emerge para o cume do monte. Então, diante dessa realidade que nós temos, de que todos um dia seremos espíritos perfeitos, nós precisamos aprender a compreender o nosso semelhante. Não apenas vendo as características negativas do nosso semelhante. Precisamos aprender também a ver as suas características positivas. Como diz o irmão José, não há quem não seja tão completamente isento de qualidade como pode supor. Todos trazemos Deus dentro de nós, porque a nossa consciência, na nossa consciência estão as leis de Deus. Só que muitas vezes nós ainda não amadurecemos, como disse, e nós não temos condições de perceber Deus dentro de nós. Mas o maior delinquente de hoje é um anjo em potencial. E o nosso irmão José termina assim, ó: experimenta cultivar o cacto e abandonar a própria sorte, o jasmim. Né? O cacto que tem os seus espinhos, e abandonarmos a própria sorte, o jasmim. Um arbusto, né? Que exala um odor muito característico e delicioso. Nosso querido professor Eurípides Barçanufo, inclusive, tinha um jasmim na sua
residência, né? Que exalava um perfume adorável. Então, o irmão já está falando, experimenta cultivar o cacto e abandonar o jasmim. O que vai acontecer com o jasmim? O jasmim vai fenecer. O lado bom das pessoas necessita de quem o auxilia a prevalecer. Esta é a tarefa que nos cabe como seguidores do Evangelho. Destacar o lado bom das pessoas e ajudando essas pessoas a fazerem prevalecer. Uma mensagem, então, do nosso querido irmão José, do livro Senhor e Mestre, a lição 53. Meus amigos, espero que eu tenha conseguido passar a mensagem na noite de hoje. Fico muito feliz em ter essa oportunidade de ter esse contato, ainda que à distância, com os nossos queridos companheiros da Ilha de Paquetá, companheiros de quem guardamos as melhores recordações das oportunidades que tivemos ocasião de pessoalmente visitar a Casa Espírita da Ilha de Paquetá. Agradeço muito a oportunidade de dar a minha colaboração e desejo a todos que tenhamos uma noite feliz, com a presença dos bons espíritos a nos embalarem o nosso repouso, a fim de que possamos despertar amanhã para um dia repleto de oportunidade de trabalho e de crescimento espiritual. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Nós que agradecemos, Afrânio. Foi realmente um excelente trabalho. E assim que o horário das barcas estiverem normalizado, retornaremos às atividades presenciais com o pessoal do continente. Hoje, os estudos e as palestras presenciais acontecem somente com os moradores da ilha, como é a Vânia Barbosa, o Ismael Furriel, a Miriam Maia, o Walter Lano, e a Lívia Carvalho vai e se hospeda na casa da Selma. Ela tem pouso, né? Então a gente consegue fazer alguma coisa presencial, mas ainda estamos 50% ainda, infelizmente, aqui nesse bate-bola virtual. Afrânio, você faz a prece de encerramento para a gente, por gentileza? Sim, com prazer, e manifesto mais uma vez a minha disposição de regressar quando as barcas permitirem. Então, Senhor Jesus, é com muita alegria que estamos aqui dirigindo o nosso pensamento a Ti nesta noite, para te agradecer, Senhor. Agradecer por todas as reflexões que pudemos extrair dessa lição tão importante do Evangelho, a parábola da dracma perdida, e pedir a Ti, Senhor Jesus, que continue permitindo a todos nós, espíritos imperfeitos que ainda somos, nos esforçarmos para nos aprimorarmos e nos aproximarmos um pouquinho mais das verdades que Tu nos trouxeste quando aqui encarnado estiveste entre nós. Abençoa, Senhor Jesus, esta casa amiga que cumpre o seu papel de divulgação da doutrina espírita e da doutrina cristã em Paquetá. Ampara, Senhor Jesus, a todos os companheiros responsáveis pela sua direção, pela sua condução. E, portanto, Senhor Jesus, agradecidos, pedimos a Tua permissão para encerrar este encontro, devolvendo a palavra ao nosso amigo Ricardo, para que ele possa complementar esta prece. Então, finalizamos por aqui, que tenhamos, como o Afrânio colocou, uma excelente noite, né? Quarta-feira retornamos com o estudo do Livro dos Espíritos. Fiquem todos com Deus. Um abraço a todos. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas.